Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, conversas que inspiram. Eu sou Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar um pouco da sua história, suas experiências, seus desafios, suas vitórias, seus fracassos. Hoje temos a honra de receber Márcio Mendes, o homem por trás da Fênix Construções. Márcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Márcio, conta um pouco para nós da tua história de vida, como foi tua infância, tua adolescência, ali passando pela tua juventude até os dias de hoje. Bom, assim, estou com 63 anos, resumi em pouco tempo, assim, é um desafio, mas eu lembro que falando um pouco lá do início da infância, a gente vem de uma família muito modesta, humilde, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. O meu avô criou a minha mãe e mais 3 irmãos a partir do acordeon. Ele arrumava, ele ensinava, ele teve um conjunto musical, até que depois colocou uma loja. E dentro dessa loja eu me criei. Passava muito tempo ali, em época de férias, no final de semana, no final do dia, que a minha mãe era muito presente na casa da minha avó. E me criei no bairro Derron, do lado do Cidade Luz, onde no início nós tínhamos uma casa que não tinha banheiro, tinha uma privada lá fora. A gente se brigava, eu e minhas 2 irmãs, para ver quem é que tomava banho primeiro na bacia, de água limpa. Tá certo. E foi uma infância linda, maravilhosa. Eu penso que para todo ser humano a infância é uma fase assim, quando normalmente criada a pessoa, né? E a gente lidou com muita dificuldade, assim, né? Inclusive para comer, não tinha abundância, para vestir. O meu pai trabalhava numa farmácia, ele era o que ele chama de contínuo, né? Fazia as voltinhas, limpava, onde ficou 18 anos. Foi uma fase brilhante, assim, era muito bom passear de bicicleta com o pai, ele botava minha mãe na garupa, com a minha irmã no colo dela, a mais velha, e aí eu ia na frente e a outra minha irmã ia no cano da bicicleta, no top tube que a gente chama, né? Ia passear, ia até a casa da minha avó, era muito gostoso, assim, estar junto com o pai, com a mãe. Aí meu pai foi sempre um grande trabalhador, foi crescendo. E aí, quando chegou na minha adolescência, eu já estava estudando no seminário Nossa Senhora da Conceição, estudei 3 anos lá. E do seminário saí, fui estudar, meu pai conseguiu me mandar para Florianópolis, para o Bardal. E que foi uma revolução na minha vida, assim, porque eu estava num ambiente super familiar, uma cidade pequena, aí em Tubarão, isso lá em 78. E aí fui para a capital, sozinho, morar num apartamento sozinho, apartamento alugado no início. E foi um momento de uma depressão, assim, eu caí numa Tinha quantos anos, Márcio, nessa eu época? estava com 16. 16 anos. Foi bem desafiador, assim, para mim, mas por outro lado foi bom. Sempre fui um estudante mediano, assim, nunca rodei, sempre me esforcei muito. E o meu pai dizia que sim, para nós, então, assim, o que eu posso deixar para vocês é educação. E aquilo era tão forte, assim, na presença da gente que eu cheguei ao ponto, pode rir, não vou me ofender com isso, eu chegava a dormir não só de uniforme, mas de sapato, para não perder a aula no outro dia de manhã. Perfeito. A disciplina teve presente já desde o início. Assim, a cobrança, que eu acho que foi muito bom, né? E sempre me dediquei ao estudo, assim, fiz o que pude. De novo, nunca rodei, nunca fui o primeiro da classe. E aí eu sei que fui estudando, depois me formei, entrei em 5 faculdades, acabei terminando uma, que foi administração, fiz 3 anos de direito, fiz 2 anos de filosofia, que foi muito bom para mim na faculdade, me abriu muitos canais. E fiz ciência da computação e 1 ano de engenharia de produção mecânica na Federal. Então, e depois me dediquei ao estudo da filosofia, né, fora do circuito universitário, onde estudo até hoje, na UEA, Universidade de Estudos Avançados. Um pouco assim, hoje sou casado, tenho 3 filhos, né, a Ana, com 25, completou ontem, dia 21, 25 anos. Parabéns para a Ana aí. Parabéns para a Ana. O Tobias está com 15 e o Thales, que acabou de fazer aí os seus 7 anos. Ô Márcio, quem te conhece de nome, como eu, né, que te conhecia, não imaginava que esse início da tua vida foi nessa dificuldade, né? Porque todo mundo, às vezes, tem aquela ideia, ou a maioria das pessoas tem aquela ideia que o teu pai, por ser hoje aí um dos maiores empresários aí da nossa região, né, um grande empresário, empreendedor,
e com muito sucesso, né? Com negócios aí hoje, poderia dizer assim, muito grandes, né? Que tu não teve esse início de vida aí tendo que usar a privada fora de casa, né? Então isso é bacana aí compartilhar com as pessoas, né? Para saber que tu teve essa experiência também, né? Eu defendo bastante assim uma vida digna para todo mundo, mas quem passa pela privação, eu penso que tem uma grande oportunidade na vida, assim, né? E principalmente se depois consegue ter uma vida um pouquinho melhor e não perder a sua raiz, né? Eu fiquei muito orgulhoso de ti, Ítalo. Até me emociono quando eu vi a caixinha de engraxate ali, Uhum, que tu mostras orgulhosamente. Então tu passou pela dificuldade, não viesse assim uma vida abastada e não conheceu o que é ter dificuldade, né? Eu vi um programa com o Mano Brown, da banda Os Racionais, que ele está no Roda Viva, está no YouTube, é muito bonito o programa dele, e ele é questionado assim, qual é o maior preconceito, né, ele enquanto negro, que tu vês, ele assim, o maior preconceito é o rico contra o pobre, e quem é pobre sente isso. uhum. Às vezes vem uma pessoa com dificuldade no semáforo para te pedir uma ajuda, a maioria das pessoas fecha o vidro, Nem olha. nem olha, né? Já vem pedir, vem me sugar, não quer Uhum, compartilhar e não enxerga ali uma alma, um ser humano. perfeito. Muitas vezes que não tem muita vontade de trabalhar, em alguns casos, mas outros é porque ele verdadeiramente está precisando. Uhum, Né? Um remédio, uma comida, né? Então, uhum. passar por isso, assim, te dá a oportunidade de ver o outro lado da coisa, né? E respeitar as pessoas pela condição que elas se encontram. Uhum. Ô, Márcio, pegando um gancho nisso que tu falou, eu tenho o segundo grau incompleto. Fui pai aos 19 anos, né? Tive um início de vida bastante difícil, tive que lutar muito para chegar até aqui. É, Algo que mudou muito a minha vida foi a leitura. Eu desenvolvi muito cedo o hábito da leitura, li excelentes livros que fizeram toda a diferença na minha vida, e um deles se chama A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. E o Napoleon Hill ele conta nesse livro que a pobreza é uma das melhores experiências que uma pessoa pode ter na vida quando jovem, porque ela ensina lições valiosíssimas para quando tu chega no momento da tua vida onde tu tem uma condição melhor, tu sabe não só valorizar, mas também ter essa empatia com o próximo que às vezes não está numa condição tão favorável. Então, pegando esse gancho que tu falou, o Napoleon Hill ele fala nesse livro que na juventude, passar pela pobreza é uma das melhores experiências que uma pessoa pode ter. Então, vai bem ao encontro do que tu Eu falou concordo, aqui, né? concordo. Então, fica essa observação aí, que realmente as dificuldades, elas forjam o nosso caráter, né? Ô, Márcio, conta para nós um pouco desse mega empreendimento que tu está desenvolvendo aqui, um empreendimento disruptivo, pelo que eu pude ver ali, né? O Villa Park, que é um clube que tem uma série de atrativos ali. Conta um pouquinho da história, da onde surgiu essa ideia de fazer algo tão grandioso na nossa região e o que o Villa Park tem de diferente dos demais empreendimentos. Fala um pouquinho disso daí pra gente. Então, honestamente falando, assim, o Villa Park foi até vi aquela frase ali do Einstein, né? Imaginação é mais importante que o conhecimento. E foi. Eu tenho uma sobrinha que ela estava casada com um profissional da área do comércio exterior e ele foi convidado para ir trabalhar em Marseille, na França. Aí eles estavam fazendo a despedida para irem para lá, sem data para retornar. E nós fomos a Balneário Camboriú, onde eles moravam num condomínio de casas. E chegando lá, naquele condomínio, me veio uma ordem divina, vou assim dizer, né? Disse, pô, tem que ter um negócio desse em Tubarão. Mas lá era um condomínio de casas. Porém, ele tinha assim um espaço muito majestoso na área comum, que ia Uhum, além da área interna das casas, né? Uma das quais era onde ela morava. E aí eu disse, putz, isso aqui é qualidade de vida. E eu tinha um terreno com 50 metros por 70, né? Com 3 ruas, a Pedro Zappellini, a Vidal Ramos e a Teodoro Tonon. Naquela mesma ocasião, assim, o vizinho de Extrema veio me vender 30 metros a mais, 30 por 70, então ficou já 80 e alguma. Logo em seguida, o irmão dele veio e vendeu mais 30. Aí ficamos com 110 por 70. E, pô, aqui é o terreno que precisava fazer aquilo. uhum, Aí fomos para a Prancheta com a Plus Engenharia, que é uma empresa que eu reputo como muito boa, e eles criaram a parte arquitetônica daquele empreendimento.
E aí mais uma centelha divina, assim, pô, nós temos que trabalhar, fazer um paisagismo, uma coisa muito bacana ali entre as duas torres. E aí acabou que encontramos o escritório do que hoje é considerado, não estou falando para jogar confete assim, qualquer um pode ver isso hoje na internet, no GPT, Roberto Hanazaki, que hoje é considerado um dos maiores paisagistas, não só do Brasil, da América, faz serviço na Europa, América do Norte, e a gente conseguiu trazer um projeto dele para Tubarão, no Villa Park. E ele construiu toda a área de muita superfície d'água, né? São 2 piscinas, um espelho d'água, mais 2 fontes do lado de dentro, 2 fontes do lado de fora, são 7.400 plantas que tem dentro de todo o projeto, dentro e fora. E foi um projeto concebido assim para concorrer com as telas. O que isso na prática significa? Ter muita coisa para envolver as pessoas e socializar as pessoas. Então tem muitos salões de festa, salas de jogos, tem um estúdio de música totalmente equipado com guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, né? Uma sala de jogos de mesa, mais em silêncio, né? Cartas, dominó, um xadrez, uma outra sala de jogos com sinuca, tênis de mesa, bimbolim, tudo feito, encomendado assim com a melhor qualidade que a gente consegue. E nós da Fênix assim temos uma busca, né? Eu penso que a fonte da criação nos colocou aqui com 2 braços, 2 pernas e um computador acoplado aqui chamado cérebro. E eu não me permito, assim, Ítalo, tirar nota menor do que 10 em esforço de fazer a coisa bem feita. Eu acho que qualquer profissional, né, que se preze, ele quando dá o melhor de si, e dar o melhor de si muitas vezes não normalmente, aliás, tu optares pelo caminho nem sempre o mais fácil e nem o mais barato. Então come da tua margem, te ocupa mais tempo e o ser humano ele é construído, no meu modo de ver, assim, sempre tentando economizar, né? Economizar pensamento, economizar energia do corpo físico, do corpo mental. Então essa tendência nos faz assim muitas vezes a negligenciar o caminho para que se consiga o melhor resultado. Então, eu estou te dizendo isso, não dizendo que nós tiramos nota 10 em resultado, mas em esforço, eu e a equipe que trabalha lá, todos nós temos, assim, mergulhamos, eu penso que é por isso que a gente está junto, né? Dentro dessa essência, assim, de buscar, procurar dar o melhor de nós mesmos. E depois olhar para trás e ver o resultado que alcançou. Uhum. E tivemos muita sorte, eu penso que os céus vão se abrindo, assim, quando a centelha divina se coloca no teu caminho, e vão colocando pessoas e as coisas vão acontecendo, os terrenos vieram, os projetos vieram, o Hanazaki veio, a Plus veio, e nós somente executamos, né, para o nosso patrão, que são os clientes. Então, nós vendemos o nosso tempo, eu entendo assim. Né? A gente vende o nosso tempo, como qualquer profissional, para fazer casas, né, apartamentos, para as pessoas morarem. Então, eles são os nossos patrões, nós somos trabalhadores para eles. Então, nessa linha de raciocínio, eu vejo assim, eles colocam nas nossas mãos o fruto do seu esforço, do seu suor, e dizem, pô, faz uma casinha bem feita para mim, não me logra. Porque tem muita coisa enterrada aí nas paredes, na estrutura, elétrica, hidráulica, acabamentos, né? Faz o teu melhor para mim, não me logra. Sim. E eu tenho uma educação de família e uma educação, assim, pela minha experiência de vida, que a terra é o canteiro de Deus, aqui se planta, que se colhe, que se faz, que se paga, aqui é o efeito e a consequência, né? Perfeito. Então, tu dando o teu melhor, né? Plantar é opcional, a colheita é obrigatória. E o que tu plantares, o fruto vai voltar para ti. Então, eu levo isso, assim, muito em conta, né? E sei que o que eu colher é aquilo que eu estou plantando. Então, respeito muito essa lei, né? Para mim, isso é uma lei. Então, não Então, tem como plantar espinho e colher rosas, né, não Márcio? existe isso. Aquele que faz maldade, um dia isso vai se atravessar no teu caminho. Pode ter certeza, de alguma forma, algum dia, né? Às vezes a gente vê alguém assim subtraindo da merenda escolar no poder público, né? A criança deixa de ter o alimento, o doente deixa de ter o alimento para prover o remédio, perdão, para prover o bolso próprio, né? Sim. Faltando aí com a ética, etc. Isso não é uma coisa muito difícil de ver aí ao longo do país e do planeta. Um dia essa conta vai chegar.
A pessoa pode ser até abastada financeiramente, pela experiência que eu tenho constatado, né? Não é Aham. uma opinião apenas. E um dia isso vai faltar em algum setor, algum segmento da vida. Com certeza, compacto da mesma ideia. Ô Márcio, pegando também o gancho que tu falou aí a respeito dessa questão do esforço de vocês de fazer um empreendimento para promover o social entre as pessoas, eu quero te parabenizar aqui, eu não tinha essa informação que um dos objetivos lá do Vila Parque foi esse, e coincidentemente o meu primeiro livro se chama O Vício do Século, fala o quanto as pessoas estão viciadas em tecnologia e essa interação humana com a natureza e entre pessoa com pessoa não está mais acontecendo. E o meu segundo livro, que se chama 10 Razões para Manter Seu Filho Longe das Telas, mostra também o quanto é importante as pessoas, os pais, terem consciência de que nós estamos acabando com a infância das crianças. As crianças hoje não brincam mais, não socializam mais, estão aí afundadas em telas. E quando tu colocou isso, eu disse, pô, vai bem ao encontro do meu trabalho aí na questão dos meus primeiros livros, que é justamente o que eu vejo que está faltando muito para as pessoas. Essa interação, essa socialização. Então, eu vi ali que vocês têm um estúdio de música, né? Aquilo, puto, muito bacana. Daqui a pouco eu reúne lá meia dúzia de amigos, um toca bateria, outro guitarra, outro canta. E às vezes, se não tem isso, cada um tá lá no seu celular. Então, te parabenizo por essa iniciativa e por essa visão, uma grande visão. Márcio, conta para nós qual o maior desafio que tu enfrentou na tua vida. Olha, eu penso que eu tinha um sonho de consumo que era constituir uma família. E pela mesma ocasião, assim, isso tudo se deu em 2002, eu casei e depois vim a separar e tinha uma filha. Aquilo foi muito impactante na minha vida e como se já não fosse bastante assim, foi a ocasião pela qual eu perdi a minha mãe, terminal de câncer, né, gânglios. E ao mesmo tempo eu estava assim passando por um rito de passagem no trabalho. Eu trabalhei com meu pai durante 25 anos. E quando se deu aproximadamente uns 20 anos, eu comecei a sentir, era super bem tratado, estava tudo certo. Mas a minha alma, a minha consciência começou a me trazer um desconforto. E eu fui atrás de terapia e tal, tentar me entender, que eu não estava muito bem assim, pessoalmente. E aí descobri que estava fechando um ciclo, né? E aí eu pedi as contas, né? Tomei coragem, assim, foi muito difícil para mim. Eu sei que para o meu pai também foi, que nós somos em três, eu sou o único filho homem. Tem muito isso na cultura, nossa cultura, assim, homem, mulher, né? Embora meu pai respeite muito todos nós três, as minhas duas irmãs. E ele depositava muitas fichas, assim, para eu sucedê-lo, né, nos negócios. E eu tive a coragem, assim, de assumir um caminho próprio. Então isso foi muito desafiador, assim, na minha carreira, esse ano de 2002. Foi uma virada, assim, muito grande, né? E eu penso que foi isso. Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas Com certeza. foram três coisas simultâneas e essa decisão assim de fazer uma carreira solo é muito desafiador para mim. Foi muito desafiador. Correto. Teu maior fracasso? Meu maior fracasso, cara, eu olho assim para trás e eu tenho uma filha que do meu primeiro casamento eu queria ter sido um melhor pai para ela, assim. Não me acho que eu tenha sido ruim, mas eu queria estar mais perto dela. Isso é uma coisa que mexe comigo até hoje. Tá certo. Tua maior vitória? Minha maior vitória, poxa, minha maior vitória eu penso que é também estar junto dos meus filhos, cara. O melhor tempo que eu puder. Passar tempo de qualidade com eles. É, eu amo muito meus filhos, assim, me cobro muito, cara. O meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 4 anos. Então ele não teve a referência masculina na vida dele, de pai. E eu sinto que, assim, o meu pai foi um homem sempre muito ocupado. E eu vejo, assim, que os pais vêm na frente para mostrar para a gente caminhos, né? Uhum. E eu me cobro muito, assim, eu estar junto com meus filhos. E hoje estou com 63, assim, 63 anos, trabalho bastante ainda, minha agenda é de domingo a domingo, praticamente. A gente leva o escritório para casa na cabeça, né? Hoje era 3 e pouco da manhã, perdi o sono, estava resolvendo as coisas. Mas com um prazer, assim, isso para mim não falo isso, assim, com um cunho de tristeza, de arrependimento, de sofrimento, né?
Não, não, longe disso. Eu gosto de dormir pouco. Acho que dormir, a gente dorme por necessidade, mas a vida passa muito rapidamente. Agora, então, cada vez mais, né? O celular está nos tomando, encurtando a vida. Uhum. A gente abre janeiro quando vê dezembro. Já vamos agora para semana, domingo agora, o Farol Shop inaugura a decoração de Natal, abre o Natal Parece oficialmente. que foi ontem o Natal do ano passado. Ainda há pouco, é verdade. Ô, Márcio, e a gente sabe que a Fênix, né, tem é o pássaro mitológico que renasce das cinzas, né? O Isso. nome Fênix foi aleatório ou tem alguma correlação com essa Não, história? tem a ver com isso, tem a ver com a ave, né? Que ela incendeia a cada 500 anos e depois ela se reconstrói. Uhum, E isso tem a ver, assim, com esses anos que eu trabalhei com meu pai, tem a ver com a minha visão de vida, né? Eu vejo que a vida ela vem em ciclos, em fases. Os ciclos se abrem e daqui a pouco é preciso nós termos a sensibilidade para ver que os ciclos se fecham para abrir novos ciclos. E a idade vai se dando, né? As décadas vão passando e tudo vai se modificando ao longo da nossa vida. Então é preciso abrir mão do antigo para que a gente, não o velho, o antigo, né? Um uhum, carro velho é um carro ruim. Um carro antigo é um carro com vários anos, porém muito bem cuidado. uhum, Então abre-se mão do antigo, não joga-se ele fora, mas dá-se oportunidade para o novo. uhum. E é preciso estar sensibilizado, porque nós viemos para o planeta Terra, né, Ito, como você é sabedor, sem um manual de alto funcionamento. Uhum. E eu penso que nós precisamos ir descobrindo os indicadores de performance, se nós estamos ou não no caminho certo. E o indicador para mim é assim, de um lado, é conviver com a dor e saber que ela veio para nos ensinar. E de outro, degustar os momentos bons que a vida nos oferece, que eles são passageiros, são efêmeros. Não existe felicidade plena, né? Na minha opinião, assim, a minha experiência até aqui, amanhã não sei se vou estar pensando da mesma forma, mas nós, quando a preocupação é quando nós estamos indo muito bem, porque ali na frente vai vir uma pedra no caminho. Aliás, o Drummond de Andrade fala isso, né? No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Ou seja, ele quer dizer, daqui a pouco algo virá. Então leva isso em conta, porque quando o desafio bater à tua porta, tu não estarás pronto nem preparado, mas sabedor que ele ia chegar. E aí é preciso hackear esse desafio aí para passar para a nova etapa do jogo, né, que é o jogo da vida. Que a gente não está vivendo, a gente, na verdade, não é uma coisa pessimista, a gente está morrendo, né? Porque cada dia mais é um dia menos. Perfeito. Eu, aos 63, já tenho mais areia embaixo da ampulheta do que em cima, né? Eu tenho que ficar ligado nisso. É, perfeito. Ô, Márcio, e para ti é mais difícil gerir a Fênix Construções com esses mega empreendimentos que tu está desenvolvendo na nossa região ou ser filho do Genésio Mendes? Olha que comparação desafiadora, né? O meu pai, ele é um homem singular. Ele é um homem de muitas virtudes, virtuoso. Ele é um homem que está com 88, de novo, eu 63. Eu convivo com ele esse tempo todo, nunca ouvi erguer a voz com ninguém. E comigo tanto quanto. Embora eu já dei razão, né? Fui um filho que dei muito trabalho assim para ele, sempre tive muita disposição, energia. Sou um aquariano assim, né? Não gosto de conviver com a mesmice e dei muito trabalho para me apanhava todo dia da minha mãe praticamente. E o pai nunca me bateu, sempre conversou comigo. Meu pai é um homem que ele tem um equilíbrio emocional gigante. Nunca vi ele chamar um palavrão. Tem um respeito pela figura humana gigante. Então não dá para comparar ninguém com ninguém. Eu penso que quando se bota o foco assim, que o filho de alguém tenha que ser de igual para melhor que aquele alguém, a gente, com todo respeito à tua questão, evidente, a gente está querendo que as pessoas sejam iguais, né? E o Criador, a fonte, ela nos dotou com virtudes e desafios, para não dizer defeitos. Então, o Sr. Genésio é um homem fantástico, ele tem mais virtudes do que desafios, né? E eu penso que eu vim com mais desafios do que com virtudes.
até digo assim, ele é mais meu pai do que eu filho dele, né? E o que que isso na prática significa? Ele tem muito mais, ele exerce muito mais o papel de pai, ele nos procura, nos convida para um almoço, para estar junto, né? E eu crio meus filhos tal, e deveria estar mais com ele, especial agora que ele está aos 88. E gerenciar a Fênix é como você nas suas empresas, né, nos seus empreendimentos, na sua história de vida, não existe nada simples, fácil. Se houvesse assim uma maneira simples de ganhar dinheiro, todo mundo ia para lá e daqui a pouco aquilo ia ser tão concorrido que tornar-se-ia também algo desafiador. Então é inerente, né? Tem gente que diz que construção civil é uma coisa desafiadora, é uma coisa muito ruim, mas quando você estrutura e tem a sorte assim de contar com pessoas boas, e eu penso que você atrai aquilo que merece, né? Por, pela forma como você vibra e como trata as pessoas, acaba atraindo coisas não boas e coisas boas. Eu tive a sorte assim de atrair muita gente boa, né? E hoje sou muito grato assim aos céus por ter essas pessoas junto, a gente trabalhando lado a lado, par e passo, dentro de uma mesma propósito de vida, que é dar o nosso melhor assim para fazer boas moradias, né, bons empreendimentos. Uhum. Então são duas coisas bem distintas assim e ambas maravilhosas, né? Trabalhar, se empreender na Fênix e ser filho de um grande homem que é um professor assim, eu sou muito grato, muito 99% do que eu sou, do que um filho é, veio da mãe e do pai, né? Até os 7 anos a gente é construído assim por eles. Diz o Mário Cortella, né, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. E o que a gente viu e ouviu na infância, até os 7, isso é científico, não é uma opinião, né? Uhum. Carrega-se dentro de si, nós somos forjados, moldados pelos pais. E por sorte, eu tive assim um ensinamento de muito respeito, de muita ética, né? E nossa, é só agradecer aos céus por tanto. Então, eu conheço o teu pai há bastante tempo, a gente chegou a jogar futebol junto, né? Dada aí as devidas diferenças de idade, mas eu sei que ele é o homem por trás lá da Seri no Pouso Alto e eu joguei alguns anos lá e tive o prazer e a honra de algumas vezes ali jogar com ele. Era um bom jogador, tá? Bom jogador aí o seu Genésio. Uma pessoa. Esforçado, Bom, posso dizer esforçado e bom também. muita visão de campo, né? E assim, mas eu não sabia esse lado tão humano dele, né? Eu vejo que é um desafio muito grande tu ter um negócio da dimensão do que vocês têm, do que ele criou, e ter essa inteligência emocional para ter essa conduta que tu falou, de nunca levantar a voz com ninguém, isso realmente eu acho algo singular. Inclusive, o objetivo desse podcast é trazer pessoas aqui que possam inspirar outras pessoas e dar voz para os nossos empreendedores da região. Fica o convite aí, né, para o seu Genésio vir aqui com a gente, contar um pouco da história dele. Eu acho que vai ser uma experiência riquíssima, né, ô Márcio? E podes fazer o convite, tenha certeza que ele vai ficar honrado de vir aqui conversar contigo, Ítalo. Tá certo. Ô Márcio, o que uma pessoa comum, que hoje talvez se encontre numa situação de vida difícil, que esteja querendo melhorar, o que tu diria para essa pessoa que ela pode fazer, para qualquer pessoa que eventualmente venha assistir depois desse episódio, o que uma pessoa pode fazer para melhorar sua condição de vida, na tua opinião? Vitor, é uma pergunta bastante abrangente, né? Eu enxergo isso aí dentro de 2 a 3 planos. O primeiro é do ponto de vista cronológico, em que fase da vida tu te encontras. Uhum. Né? Nós podemos dividir isso em décadas, né? 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Até lá pelos 40 nós estamos na fase de adquirir, né? Dar o melhor, então com tudo em termos físico, mental. Então esse é um ponto importante assim a ser observado, que fase da vida eu me encontro, para que não haja o engano, o que pode acontecer, evidentemente, né? De eu aos 20 anos querer estar milionário, né? E ser o CEO de um grande conglomerado. Pode acontecer, evidente que sim, mas é como você falou do Napoleão Hill, né? É muito bom ser pobre lá no início da vida, para tu passares pelos desafios e dar valor às coisas, né? Quando tu consegues vencer do ponto de vista econômico, material, assim dizendo. Uma segunda face dessa pergunta
eu colocaria no plano sutil ou espiritual, se assim quiser dizer. Eu penso que cada ser que foi colocado aqui nesse plano, ele tem um propósito. Até costumo dizer assim, enquanto o Putin e o Netanyahu estão mandando jogar bomba na faixa de Gaza, né, e criando a guerra da Ucrânia, existem enfermeiros e enfermeiras atendendo dentro de uma casa uma pessoa aos 80, 90 anos, com grau 10 de Alzheimer, né, de uma pessoa que já não consegue mais sequer engolir, não sabe quem ela é, está assim, vegetando, e a pessoa está ali na figura do enfermeiro, tentando ainda manter um pouco mais a vida física daquele corpo, né? Então, é muito importante assim tentar se sensibilizar para ver assim, ó, qual foram os dons, né, os talentos que eu vim concebido para. E é difícil as pessoas, para cada um assim de nós, é descobrir o que a gente tem de bom, o que eu sei fazer com mais facilidade. Uns jogam futebol, outros são melhores em jogos com as mãos, né? O tênis, outros não jogam, não têm habilidades físicas, outros têm habilidades emocionais, outros psíquicas, outros têm habilidades espirituais, né? Então, descobrir assim o que a pessoa tem de facilidade, o que ela faz com facilidade, é outra meta de vida, assim, né? E por último, seja o que for que tu estiveres fazendo, procura dar o teu melhor. Eu falei há pouco, assim, né, do que a gente faz, porque isso as escolas normalmente não ensinam, e as pessoas, de novo, elas procuram o caminho mais rápido e mais barato. Mas se tu te esmerares, fazeres o melhor, e se tu conseguires sentir assim, pô, naquele ambiente onde eu estou inserido, se eu sair eu faço falta. Se tu chegares a esse ponto, independentemente do que tu fazes, eu faço a limpeza lá da situação onde eu me encontro. Se eu sair, vou fazer falta. Então tu vais ver que tu tens valor, porque tu fazes bem feito aquilo que tu fazes. Então te esmera em dar o teu melhor. O Criador te deu muita ferramenta para isso, um cérebro maravilhoso, né? Um corpo físico maravilhoso, né? As mãos que são pinças, os elementos da locomoção que são as pernas. Tu tens liberdade, né? Tens liberdade para fazer as coisas. Aliás, a liberdade, daria para falar no outro podcast sobre isso, que é um assunto tão interessante. Mas esse livre-arbítrio assim te dá a chance de tu ires para onde tu quiseres, criar o protagonismo da tua existência e respeitar a tua condição, da onde tu vens, da onde tu viestes, né? Mas jamais ignorar para onde tu podes ir. Pobre é aquele que sonha pequeno, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E se a pessoa aliar a isso ao que eu chamo de ferramenta da fé, a fé para mim é uma ferramenta. Uhum. Né? Sonhar, visualizar, enxergar aquilo acontecendo, vibrar naquilo. A hora que os desafios batem à porta, saber que aquilo faz parte, mas que a meta ela será alcançada. Então, diz que a fé, ela remove montanhas, né? A fé é inquebrantável. A fé não suscita dúvidas. O elemento da dúvida não faz parte da fé. Então, quando o desafio bate à porta, é só saber, faz parte. Pô, mas estou tentando, não dá? Calma, continue tentando. Né? Lincoln tentou quantas vezes até se tornar o presidente dos Estados Unidos, né, de um lenhador, e conseguiu. Perfeito. Antes de nós darmos continuidade aqui com a próxima pergunta, a gente vai fazer aqui o espaço publicitário para os nossos patrocinadores. A Incor, com a linha completa para construção de tintas, argamassas, rejuntes, aditivos. O BIT Peças e Tintas, com uma linha completa também de tintas automotivas e peças autopeças. E a Lacitá Alta Movelaria, aí fabricando projetos de móveis sob medida, com extrema qualidade e pontualidade. Márcio, Caminho de Santiago de Compostela. Conta para nós da onde surgiu esse anseio, essa vontade. Eu achei que tu tinha feito uma vez, tu colocou aqui nos bastidores que tu fez 2 vezes. Então, eu penso que uma vez já é uma grande jornada, já é um grande desafio, por 2 vezes. Então, conta para nós aí da onde surgiu esse desejo e fala um pouco dessa experiência. Oi, Ítalo, eu tenho uma conexão assim com o divino muito grande. Eu não pratico um católico meio relaxado, mas eu sou um religioso. A palavra religião significa religare, né? Ou seja, ligar novamente. E ligar novamente o quê com o quê? No meu entendimento, é ligar o teu corpo e a tua mente com o teu ser divino.
E eu já contei há pouco, eu passei um desafio grande em 2002, a minha separação do primeiro casamento, né, já com uma filha, a perda da minha mãe. E por aquela ocasião, intuitivamente, instintivamente, eu vinha caminhando muito. Até porque eu estava numa fase depressiva e o caminhar para mim me aliviava muito. Caminhava 4 horas, 6 horas daqui para a Laguna. Eu fui de Jaguaruna até Navegantes, ali do lado de Itajaí, caminhando, descalço, sempre quando possível, pela beira do mar, para engrossar o meu pé. E aí surgiu na minha tela mental de eu fazer o caminho de Santiago. E daqui a pouco eu vi, em 2002, eu estava lá fazendo. Fui a última semana de agosto e as 3 primeiras semanas de setembro. Uma época boa para fazer turismo na Europa, que as férias já acabaram, né? E fiz o caminho francês, fui sozinho, porque o caminho de Santiago ele te dá a opção ele te dá muitas opções, como um turismo, como um desafio físico, e ele te dá a oportunidade de muita coisa, e principalmente para mim, que foi uma busca interior, uma imersão. E eu tive umas experiências fantásticas assim, a minha mãe já tinha deslocado, falecido, eu tive uma conversa com ela, no único Olha, dia que eu não dormi em albergue, porque eu não encontrei albergue aquele dia, tive que dormir num hotelzinho. Normalmente o caminho francês foi quando eu fiz em 2002 pela primeira vez, né, caminhando. Então a maioria dos lugares eram em albergues, né, maravilhosos, experiências ricas. E nesse único dia, num povoadozinho que tinha um hotelzinho, eu fui obrigado a dormir lá. E aí eu tive essa conexão com ela, entre outras experiências maravilhosas. E estar consigo próprio, assim, durante 28 dias, que foi o que eu fiz, né? 900 quilômetros. 28? 28, Andou 900 bem? quilômetros. Andei bem, Uhum. 33 quilômetros, mais ou menos, por dia. Então, tô caminhando todos os dias, o dia todo. Após 15 dias, é comum para a maioria das pessoas tu passares por um rito de passagem, uma transformação. Você produziu tanta endorfina de um lado e pensou já tudo que tinha que pensar do seu passado, dos seus desafios, da sua história de vida, porque dá tempo, né? Tu caminhas, eu procurava sempre caminhando sozinho. Tu vai conhecendo pessoas, te afinizando e elas querem caminhar juntamente, conjuntamente. E eu pedi, não, a gente se encontra lá no almoço, se encontra em tal lugar, hoje à noite, no próximo local de dormir, mas ao longo do dia eu preciso caminhar só. E assim eu fiz. E foi maravilhoso, assim, revelador. Saí de uma depressão para uma compreensão própria e de muitas pessoas ao meu redor, me deu muito tempo para pensar. O teu chão é a terra, né? O teu teto é o céu, e você está sempre indo dormir num local que você não sabe onde é. Tem um mapa nas mãos, sabe que está dali a tantos quilômetros, mas não sabe como é que é a tua jornada de um dia. E cria-se uma... Olha, é até desafiador para contar assim em tão pouco tempo, mas eu diria o seguinte para encerrar assim, não morra sem fazer o caminho de Santiago. Né? Eu fiz o francês e agora fiz o ano passado, em setembro, de bicicleta o português, 1.400 quilômetros, né? E foi maravilhoso também chegar a Santiago de bicicleta. Perfeito. Ah, tu falou que teve esse contato com a tua mãe, né? Uma experiência para ti profunda. E durante o caminho, tu teve algum outro momento que tu conheceu alguém ou teve conhecimento de uma outra história de um caminhante, algo do tipo que tenha te marcado também? E quando eu cheguei, no primeiro dia, quando eu estava em Saint-Jean-du-Pied-de-Port, que é o único dia na França, o caminho é chamado francês, mas tem só um dia na França, em Saint-Jean. Aí já no dia seguinte chega-se em Roncesvalles, já dentro do território espanhol. E aí já no primeiro dia, na primeira noite, melhor dizendo, na França, uma pessoa perguntou: "Tu vais até Muxia e Fisterra?" Assim, hã? Se eu vou para Santiago, não, mas tem 90 quilômetros depois de Santiago, tem Muxia e Fisterra. Fisterra é o fim da terra, que nada mais é do que quando chega-se no mar. Que é o Finisterre que eles falam. Deve ser em francês, talvez, Uhum. né? Mas aí, aquilo ficou na minha mente. Aí, quando eu cheguei em Santiago, eu caminhei bem, eu tinha tempo ainda, assim, eu vou a Muxia e Fisterra. E aqui, já no Brasil, me dizia assim, ó, vá às missas. Eu disse, mas que diabo tem essas missas lá que é diferente da daqui? Aí comecei a ir às missas. E era muito comum, naqueles pequeninos povoados, no meio do nada, às vezes só tinha um albergue lá, algumas freirinhas cantando cantos gregorianos, às vezes uma, às vezes duas, quando muito três.
durante uma celebração de uma missa. E aquilo te tocava tão profundamente na alma que o resultado era tu olhar para os lados e juntamente contigo, assim, todo mundo desabar em choro. Eu falo agora e me emociono, indo para aquela emoção que a gente alcançou lá. Aquilo tocava profundamente a tua alma e tu choravas, não por tristeza, mas por tu tocares um ponto dentro de ti que sequer tu naquele momento compreendia. E aquilo resultava num choro de alegria. Né? Um atleta, quando sobe ao pódio, ele chora. Né? A mãe, quando vê um filho nascendo assim, ela chora. Né? E tocar esse ponto dentro de ti é uma experiência muito grata, assim, muito profunda. E aí eu comecei a alimentar aquela expectativa quando eu chegasse em Santiago. Disse, nossa, quando eu chegar em Santiago eu vou levar uma toalha já para chorar. E quando eu cheguei lá, tinha uma freira única na Basílica de Santiago de Compostela, cantando magistralmente, mas ela não cantou com a alma. E aquilo me frustrou, que eu queria chorar, eu queria atingir dentro de mim aquilo. E aí, no primeiro dia, depois de Santiago, a caminho de Mochi e Fisterra, eu encontrei um camarada, um alemão, que ele tinha as feições de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que desenho assim, né? Um loirinho de olho azul, de barba. E eu contei essa história para ele, da minha frustração. E aí ele falou para mim assim, Márcio, esse foi um grande ensinamento, que talvez não faça muito sentido aqui, mas eu levo isso para a minha vida. Ele é assim, a chegada é apenas uma etapa do caminho. Aproveita o caminho. E a ansiedade é uma doença, né? Eu já sofri disso, que ela nos tira do presente porque tu está sempre mirando o amanhã, o depois, e tu paras de perceber o agora. Que é o verdadeiro presente, né? Como a Márcio, palavra... presente de Deus, né? A palavra presente, ela se auto-explica, né? É como você receber uma caixinha bem embrulhada, ali dentro tem uma coisa chamada presente, né? E o presente cronológico é o aqui e o agora, e é tão difícil essa conexão, porque a nossa construção é sempre voltada assim a uma autopreservação e tu precisa estar olhando para os lados, para frente, né? Aquele espírito de caçador, de protetor, de se defender, de atacar. Não atacar com briga, mas assim a construir no presente o teu construir a partir de uma visão de futuro o teu presente para não perecer, né? E esse equilíbrio assim é desafiador. E foi muito lindo esse ensinamento que ele me trouxe assim, isso foi em 2002, já faz aí 23 anos. E isso continua muito vivo dentro de mim assim, eu que construo, tu precisa esperar passo a passo daquela obra, né? Da compra do terreno ao projeto, fazer a fundação que fica totalmente escondida para depois começar a superestrutura que começa a aparecer até a entrega das chaves. Né? Então, esse caminho é tão brilhante quanto o dia da inauguração. Perfeito. Márcio, a UEA, eu sei que tu é um membro, conta para nós um pouquinho o que é a UEA, qual que é o propósito dela e a tua história com a entidade aí, UEA. A UEA é a Universidade de Estudos Avançados, né? Foi uma entidade criada, idealizada e ainda hoje ela é dirigida pelo mestre MacGregor, Wills MacGregor, é um canadense, fala 15 idiomas, participou da Guerra do Vietnã e até hoje, ele já está beirando aí os 100 anos, né? Até hoje o propósito dele é estudar e ensinar. Ele estuda dia e noite. Ele já prestou serviço para a NASA, né, pela Universidade de Princeton, entre outras atividades que ele faz. Então, é um sábio. E a UEA ela tem um propósito, assim, de forma resumida, de mostrar ao ser humano que ele é único e que se filho de passarinho é passarinho, né, filho de gente é gente, filho de Deus, Deus é. Então, não para se endeusar, mas saber que nós temos uma centelha divina dentro de nós, somos indivíduos. E ele busca, assim, dar às pessoas um cunho do que a gente pode ser chamado, assim, de uma auto-iniciação. Mas iniciar o quê? Começar o quê? A viver a tua própria vida, ser protagonista da tua vida, conviver com a tua liberdade dentro de uma ética, saber respeitar o meio que tu vives,
mas saber que tu és um indivíduo e que o protagonismo da tua existência depende única e exclusivamente de ti. E tão melhor será a tua vida, ou mais desafiadora, podemos também assim entender, quanto mais tu te tornares um estudante dos livros e um pesquisador, que é o teu cunho cientista, né, para desenvolver os teus próprios conhecimentos, as tuas próprias experiências. E todo mundo tem essa possibilidade. Então, estudar, ler, assistir palestra, conversar com pessoas, né? Sócrates tinha a maiêutica socrática, eram pessoas que se reuniam para trazer assuntos que ainda não estavam sabidos. E aí, adentrando aquele assunto, as coisas iam se revelando, né? Ia sintonizando. E também lá, para encerrar, assim, de tantas coisas que podem ser ditas, nós somos convidados a pelo menos desconfiar que nós temos 3 dimensões. A física, que é percebida por todo mundo, né? O corpo físico. Um corpo mental, que se divide em algumas partes, né? O emocional, as memórias, né? E, por outro lado, o raciocínio. E um corpo divino, que interage, ou tenta interagir, né? Permanentemente com esse corpo mental e emocional. Então, aprender a procurar, pelo menos, identificar esse corpo, né, que a gente pode chamar de espiritual, uma palavra assim que fica mais fácil de compreender, é algo assim que nós somos convidados a, pelo menos, desconfiar que essa dimensão terceira ela existe e que pode-se conviver com ela, tirar proveito disso, né, entrar em sintonia, porque é um mundo, como já dizia Nikola Tesla, queres entender o universo, tenta pensar em termos de frequência e onda, porque tudo no universo já existe de uma forma abstrata, frequência e onda. Quer ver na construção civil como se dá? Um dia sequer o terreno era sabido e daqui a pouco ali fez-se um edifício. Um escritor como você, Ítalo, daqui a pouco sequer a ideia do 4º livro existe, ou o 5º, e daqui a pouco ele está escrito. Então a intuição é um elemento assim, além de toda a parte racional, né, dos livros. Está ali uma frase, né, do Einstein aqui na sua parede, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Pô, o conhecimento está nos livros, né? Os que nos antecederam, escreveram, deixaram aqui o registro, o ensinamento que serve de base para nós construirmos o que pode vir pela imaginação. Entender isso é algo divino, assim, é muito Com certeza. rico. Ô, Márcio, nós temos uma limitação aí de horário, de agenda, É né? verdade. Então temos que seguir esse cronograma. Então estamos caminhando aí para o final do nosso episódio. Eu gostaria de já deixar o convite aqui. Eu vi que tu tens um escopo de conhecimento vasto, amplo, profundo sobre diversos assuntos, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão nessa busca, porque eu acredito que todo ser humano está buscando ou de maneira intuitiva ou consciente ou inconsciente isso, né? Então já fica o meu convite aqui para tu voltares aqui num episódio que a gente vai ter hora para começar e não vai ter hora para terminar. E aí a gente vai discorrer sobre todos esses campos aí de assuntos, filosofia, empresarial, pessoal, enfim. Mas agora estamos então indo para a nossa reta final. Eu gostaria de fazer um ping-pong contigo, que é em uma frase ou em uma palavra tu respondesse algumas perguntas que eu vou te fazer. Algumas provavelmente tu já falou aqui durante a conversa, mas que de maneira sucinta tu pudesse aí nos presentear com essas respostas. Então vamos lá. O maior erro? O maior erro? Deveria ter lido mais. O maior acerto? O maior acerto foi ter lido livros maravilhosos e ter ouvido os sábios. Ok. Um hobby, algo que tu gosta de fazer. Já falou que tu não seguiu o exemplo do teu pai no futebol, né? Então, deve ter algum outro hobby aí. Bicicleta, talvez? Na área do esporte, assim, hoje, a coisa que eu mais amo fazer é pedalar. Ok. A recomendação de um livro? Eu tenho um livro de cabeceira que é de Khalil Gibran chamado O Profeta. Já li. Um livro profundíssimo. Maravilhoso. Tem que estudar cada palavra daquele fininho livro para tentar compreender. Eu já li alguns... Fino, mais profundo. Profundíssimo. Tentar entender Khalil Gibran é um desafio. Um mentor ou uma referência que tivesse na tua vida? Meu pai.
Teu pai. Ok. Uma recomendação de um filme. Matrix. Matrix. Ok. Uma mensagem final para quem vai assistir, ouvir, ver esse episódio, que tu possa deixar para as pessoas. Pode se alongar um pouco mais daí. Poxa vida, é emocionante essa pergunta, né? Estou emocionado. Eu penso, Ítalo, que o maior tesouro que existe na face da Terra chama-se cada um de nós. Tudo que existe é por conta daquilo que a nossa mente dá forma. Então, estudar a si próprio, de novo, nós viemos para o planeta Terra sem manual. Eu penso que é uma busca de todo mundo, sim, deveria ser pelo menos, tentar compreender-se. Hoje, cada vez mais, a gente vê as drogas, o tarja preta, fazendo parte da vida das pessoas, né? E isso não tem nada de errado, porque as pessoas tentam se livrar da dor do autodesconhecimento. Porque é desafiador, né? Lidar com a liberdade é desafiador, lidar com o desconhecido é desafiador, lidar com o momento seguinte é desafiador, lidar com a iminência da morte a qualquer tempo é desafiador. Então essas questões, elas podem sim tentar serem compreendidas, e a busca dessa compreensão te dá um pouco mais de chão, de mais tranquilidade, de mais segurança, de mais amor próprio, de mais dedicação a um tempo mais produtivo e na tua própria direção, e se livrando de coisas fúteis, né? A gente vê a humanidade tendo cada tipo de atitude, cada tipo de ação, né? Contra si mesmo, né? Alguns chegam ao ponto de se suicidar assim no curto prazo, de uma hora para outra, né? Outros se suicidam a médio prazo, outros a longo prazo, através do cigarro, da bebida, do workaholic, trabalhar demais, comer demais. São fugas de si mesmo. Uhum. Então, se eu pudesse dizer assim, poxa vida, se eu tivesse um jeito para ensinar, não sei se ensinar, mas para pelo menos convidar as pessoas assim, não sei o caminho de começo, nem porque é um caminho longo e lento, nem todos estão inspirados ao longo das fases da vida a encontrarem-se, né? Mas eu passei assim por muita depressão na minha vida, muito sofrimento. Sempre tive assim eu chego nos lugares, hoje eu sei que eu sinto uma vibração do lugar, da pessoa, de mim mesmo, quando eu sintonizo uma frequência que vem num pensamento na minha mente, ou essas coisas estão mais claras para mim, e eu aprendi um pouco a conviver com isso, né? E me livrar do sofrimento, sem ter que usar química, né? E eu penso que isso é um alerta, assim, todo mundo tem essa chance, assim, de se autoconhecer, de buscar grupos, né, de autoconhecimento. Eu fui atrás disso ao longo da minha vida inteira, atrás de livros, né? Eu tenho uma pequena biblioteca que 90% dos livros são na área de filosofia, né, de psiquiatria, de psicologia, de autoconhecimento, autoajuda, para tentar entender um pouco mais dessa máquina, dessa loucura, né? E tentar, eu me compreendendo, eu consigo compreender um pouco mais a loucura dos outros Tá e respeitar mais a humanidade, né? Não sei se ajudo com essa colocação. Ajuda muito, com certeza. Eu quero te agradecer por compartilhar de maneira tão honesta, tão sincera. A gente percebe isso nas tuas palavras, um pouco da tua história de vida. Eu tenho certeza que todas as pessoas que te ouvirem, que te assistirem aqui nesse episódio, vão tirar muitas coisas boas de tudo que tu colocou aqui. Eu pude tirar várias experiências que tu compartilhou aqui como coisas boas para mim. Tenho certeza que as pessoas, os telespectadores aí vão tirar também. Então, Márcio, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença aqui conosco, por compartilhar um pouco da tua história. Fica o convite para voltares aqui em uma outra ocasião com um tempo um pouco mais alongado, porque uma pessoa como você tem muito para nos passar. E quero então, para encerrar esse episódio, agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, o Beach Peças e Tintas, a Incor com a linha completa de produtos para construção civil e também a Lacitar Alta Movelaria Móveis sob medida. Se você gostou desse conteúdo, gostou daquilo que o Márcio compartilhou conosco, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que eu tenho certeza que essa mensagem, aquilo que a gente aprendeu hoje aqui, pode ajudar muita gente. Obrigado e até mais.